Metas fiscais do Estado são apresentadas em audiência pública na Assembleia Legislativa da Bahia. Entre os preceitos da administração pública está a publicidade. Novas regras para a posse de arma de fogo é tema de audiência pública no Senado Federal. A gente precisa ter muita responsabilidade, porque às vezes a gente quer resolver um problema da segurança pública e acaba jogando gasolina. Cerimônia de fundação da UBV é realizada em auditório da Casa do Povo. É necessário capacitar o vereador para que ele saiba o tamanho e a importância que ele tem. E ainda as notícias que foram destaques hoje na Bahia e no Brasil. Tudo isso e muito mais você acompanha no Alba Agora. Muito boa noite para você que acompanha a nossa programação aqui na TV Alba. Hoje, terça-feira, 18 de abril, está no ar o Alba Agora. Excepcionalmente comigo, Michele Gramacho, o telejornal noturno do Legislativo Baiano, que de segunda a sexta-feira traz as principais notícias e destaques do dia aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, em todo o estado e no Brasil. Você também pode acompanhar em tempo real toda a programação da emissora pelo youtube.com/TV Alba. E se ainda você quiser participar da elaboração aqui do Alba Agora, com sugestão de pauta ou até mesmo interagir com a gente, fazendo uma crítica, um elogio, anote agora aí o nosso WhatsApp. É o 719-9602-5318. O secretário da Fazenda do Estado, Manuel Vitório, apresentou os números das contas do Estado em 2022 numa audiência pública realizada na manhã desta terça-feira aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. O evento foi no plenarinho e contou com a presença de deputados, autoridades, servidores da Cefaz e da sociedade civil. Confira. Quem conduziu as atividades foi o deputado Vitor Bonfim, presidente da Comissão de Finanças da ALBA. Ele pontuou que a apresentação das metas fiscais está prevista em lei e que o governo sempre comparece. Que a nossa legislação exige, né? Inclusive dando cumprimento ao que está lá previsto no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Entre os preceitos da administração pública está a publicidade. Então a audiência pública está nada mais nada menos do que cumprindo esse preceito constitucional, que é trazer para a Assembleia que além e também tem o papel fiscalizador de acompanhar e fiscalizar as contas dos demais poderes do Estado, incluindo entre eles o Poder Executivo, o Governo do Estado, e também apresentar para a sociedade baiana da forma que foram feitos os gastos públicos. A Bahia ficou entre os primeiros no país em investimentos como proporção das receitas, de acordo com um estudo divulgado pelo Tesouro Nacional. O relatório comparou os valores investidos pelos governos estaduais com suas receitas totais ao longo do ano de 2022. Ao destinar 19% das receitas para investimentos neste período, o governo baiano obteve o terceiro maior índice do país entre os estados. No terceiro quadrimestre, nós investimos mais de 10 bilhões de reais. Né? Não é o terceiro quadrimestre, na verdade o terceiro quadrimestre ele fecha o ano passado. Investimos mais de 10 bilhões de reais, o que é um recorde, absolutamente um recorde histórico. Fomos o estado, de novo, que mais investiu fora São Paulo. No período, né, desde 2015, São Paulo investiu 27 bilhões, nós investimos 27 bilhões e São Paulo 75. Você imaginar que ele tem mais do que 5 vezes o nosso orçamento, você imagine qual é. Se for percentualmente, nós estaríamos no primeiro lugar, né, em relação à nossa receita. Sim, nós estaríamos em primeiro lugar. Mas, no total, nós realmente tivemos um desempenho muito importante e lembrando que com toda a dificuldade de obtenção de operações de crédito. Para o deputado Rosenberg Pinto, líder do governo, o saldo do balanço é positivo e mostra a intenção do governo do PT na gestão estadual. E finaliza o ano que nós, de 2006 para cá, nós precisávamos em 2006 de um orçamento global para pagar a dívida do Estado. Hoje é apenas 30%, ou seja, durante os anos do governo do PT,
foram anos de investimento e também de equilíbrio fiscal. Nós somos o segundo maior em investimento no ano passado, com 27 bilhões, ganhando de estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, só ficamos abaixo de São Paulo. O projeto que altera as regras sobre registro, posse e venda de armas de fogo e munição será tema de audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, lá no Senado Federal. Vamos entender um pouco mais na matéria da TV Senado. O projeto flexibiliza regras de concessão de porte, posse e aquisição de armas de fogo pelo cidadão comum. O texto foi apresentado em 2019 por vários senadores, entre eles Major Olímpio, que morreu em 2021, vítima da Covid-19. Na justificativa, os senadores argumentam que o Estado não possui as mínimas condições de defender o cidadão e lembraram que, em 2005, questionados em referendo sobre o desarmamento, a maioria dos eleitores brasileiros expressaram sua vontade no sentido de permitir o comércio de armas de fogo e munição no Brasil. O senador Eduardo Girão defendeu uma análise criteriosa do projeto. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade, porque às vezes a gente quer resolver um problema da segurança pública e acaba jogando gasolina no incêndio. A gente precisa ter um equilíbrio nisso. Eu, particularmente, respeito a posse de armas, cumprindo todos os procedimentos hoje do Estatuto de Desarmamento, que a pessoa possa ter em casa ou no comércio, no seu escritório, para se defender, né? Agora, andar armado nas ruas, aí já são outros 500. A proposta só deve ser votada na comissão após a audiência pública com 10 especialistas no tema, 5 favoráveis ao projeto e 5 contrários. Entre os convidados para o debate estão representantes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do Instituto Sou da Paz, do Ministério da Justiça, além de juristas e policiais. Todo debate é bom, ainda mais para um direito individual, no qual o país que a gente vive, que a segurança pública é falha. Então, o cidadão que vai assistir esse debate ou essa audiência pública é salutar para discutir até onde pode ir esse direito de cada brasileiro. Eu sempre defendi e defendo a tese que pode ter, sim, uma arma de fogo, pode ter em casa, na área rural, na área privada, dentro de sua residência ou portando ela, aquele que tem a capacidade, idoneidade moral e capacidade psicomotora, capacidade psicológica e, principalmente, um exame toxicológico para garantir que aquela pessoa não vai fazer nenhum tipo de besteira no porte de arma. Já se faz com carro e com moto sob efeito de álcool ou de drogas, imagine com armamento de fogo. Então essa é a discussão que deve ter. Um tema importantíssimo e lógico, nós vamos continuar daqui acompanhando, ok? Agora vamos voltar aqui para a Bahia, vamos ver o que aconteceu hoje na sessão plenária desta terça-feira. Confira. No pequeno expediente da sessão ordinária desta terça-feira, um dos assuntos mais discutidos entre os deputados foi o movimento Sem Terra. Após receber um presente dos trabalhadores do MST, o deputado Leandro de Jesus agradeceu, mas destacou que não concorda com as ideologias do movimento. Como eu disse e ressaltei aqui hoje em plenário, eu sou favorável à reforma agrária, é importante, entretanto, que ela ocorra dentro da legalidade. Então, a CPI, a qual estou defendendo, ela visa investigar quem são os autores intelectuais, os executores diretos dessas práticas criminosas, dessas invasões, para que elas possam cessar e os responsáveis sejam punidos. E aí sim, nós poderemos continuar a discutir, mesmo aqui ou em âmbito federal, a questão da reforma agrária, dentro da legalidade que é pertinente. Já o deputado Zé Raimundo usou tempo na tribuna para conscientizar sobre os 27 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. Defendeu a luta dos trabalhadores rurais e ressaltou ainda a importância da aprovação da reforma agrária. Relembrar esta luta é muito importante para a atualidade, para que nós possamos reforçar o ideário e a luta por uma reforma agrária pela paz no campo. Então, o problema do Brasil, na verdade, é a falta de oportunidade para o povo. Então, nesse momento, precisamos de uma sociedade de paz, de progresso, de trabalho. E a reforma agrária é uma das ferramentas jurídicas que a gente tem
para fazer justiça social. O mundo inteiro clama por sociedades mais justas, sem preconceito, sem racismo e sem concentração de renda. Ainda falando sobre o MST, o deputado Rosenberg Pinto falou sobre o orgulho dos trabalhadores do Movimento Sem Terra e ressaltou a importância em estimular o debate da reforma agrária. O Movimento Sem Terra é uma organização que propõe o debate sobre a reforma agrária no Brasil. É natural que o objetivo era ocupar as terras improdutivas, mas em todo lugar há erros. Possam ser que em alguns locais aconteceram situações em que as terras eram produtivas, e isso o Poder Judiciário analisou, e o Estado da Bahia, toda vez que foi notificado, o Estado da Bahia entrou com o aparato no sentido de garantir a medida judicial. Mas nós não podemos criminalizar o MST. O MST é um movimento de pessoas que precisam de terra para produzir. Ao final da sessão e com a presença de vereadores do município de Itajuípe, o deputado Raimundinho da JR pediu esclarecimentos à Coelba em relação às constantes quedas de energia no município. O que está acontecendo no sul da Bahia é inadmissível, o tratamento que a Coelba hoje está fazendo com aquela região. É muito desumano, a queda de energia. Às vezes a gente está vendo aquelas pessoas muito simples, muito humildes, que moram na periferia e que lutou tanto para construir, para conseguir uma televisão. Às vezes a pessoa tem um barzinho que deixa seu congelado lá e vem a perder tudo. E quando é para receber esse ressarcimento, que é de responsabilidade total da Coelba, é um Deus nos acuda. Isso é doloroso, a gente vê a falta de respeito. Hora da gente conferir o que é destaque neste momento no site da Assembleia. Vamos lá? al.ba.gov.br, você pode aí acessar junto comigo. E aqui, ó, deputado Dr. Diego Castro defende a desoneração de ICMS sobre alimentos para animais de estimação. No espaço do Diário Oficial, a gente tem o seguinte, ó, ministro da Casa Civil, Rui Costa, visita deputado Adolfo Menezes, presidente aqui da Casa Legislativa Baiana. E também requerimento para instalação de CPI do MST é publicado no Diário Oficial do Legislativo. E temos também aqui, deputado Euclides Fernandes defende reajuste linear para os servidores públicos. Essas e outras informações você acompanha diariamente no al.ba.gov.br. Acesse e fique sempre bem informado e bem informada, tá bom? E olha, na manhã desta terça-feira foi realizada no auditório da ALBA uma Assembleia Geral para fundar a União Baiana dos Vereadores, Vereadoras, Ex-Vereadores e ex-vereadoras. O encontro reuniu políticos e diversas autoridades. Vamos ver agora como foi. 120 representantes dos 417 municípios do estado participaram da fundação da União dos Vereadores, Vereadoras, Ex-Vereadores e Ex-Vereadoras da Bahia. Na ocasião, os convidados assistiram a uma palestra com o tema Construindo Vitórias 2024. Qualquer candidato que vá se preparar para a eleição de 24 precisa entender o cenário eleitoral. E quando eu digo pesquisar, ou é fazer pesquisa científica, ou seja, entender dentro do seu município o que está acontecendo, o eixo continua ou muda. E muitas vezes não é pesquisa científica, é praticar, como eu digo lá na nossa região, a escutatória, é ouvir as pessoas, é através das redes sociais, de uma análise SWOT, entender o ambiente eleitoral, né, para ver qual é a meta de votos que você tem e poder buscar esse objetivo. Um outro item que eu destaco é a questão da comunicação digital. Hoje em dia, já dizia o Chacrinha que quem não comunica se trumbica. A comunicação digital não virou mais o diferencial, virou um órgão importante e fundamental para que o político exista. Então, ter as redes sociais, identificar quais canais o seu eleitor, o seu público-alvo se encontra. Nós temos municípios, por exemplo, que é importante a utilização de Facebook, Instagram, tem outros que utilizam o TikTok, utilizam o Telegram. Então, ter esse entendimento de quais canais de comunicação são importantes. E um terceiro item que eu posso também destacar aqui é a questão da mobilização. Eu já vi pessoas ganhar a eleição com pouco dinheiro, mas com pouca gente eu nunca vi. Então, mobilizar pessoas, né? Toda reunião que você participar, que você for, ter o cadastro de pessoas, identificar as pessoas que estão na reunião e ter um relacionamento com ela, né? Gerar uma coisa que eu gosto muito que se chama pertencimento. As pessoas participam de projetos políticos que se sentem pertencendo, que se sentem importantes. Seriam esses 3 pontos. Foram exatamente 4 meses de articulação para a criação da UBV.
Segundo o advogado municipalista, essa entidade tem o objetivo de fortalecer a aproximação dos representantes dos municípios da população baiana. Nós sentimos a necessidade de reunir os vereadores numa entidade que de fato seja representativa, que venha a promover não apenas essa integração, como você está vendo aqui hoje, onde nós temos vereadores do norte, do sul, do leste, do oeste da Bahia, mas também de ajudar na capacitação desse que é o mais próximo político da população. Mas a função do vereador é muito maior do que apenas essa do assistencialismo. É o vereador que é o responsável por fazer as leis do município, né, com a lei orgânica, que na maioria dos municípios da Bahia estão desatualizadas, são desde 1990 e não sofreram alterações, o que entrava o crescimento do município. Dentro desse contexto aí, que pode ajudar e melhorar a vida de toda a população. A presidência da UBV ficou sob o comando de Lucas William. Ele é advogado de formação, tem 30 anos de idade e é ex-vereador do município de Riachão do Jacuípe. Durante o encontro, William explicou que a mesa diretora ficou definida com 7 membros na diretoria, já o Conselho Fiscal ficou com 4 integrantes e 27 diretores representando os territórios baianos. A vereança a gente chama nos jargões que é a ponta, né, da política, é aquela pessoa que está mais no contato das pessoas. Quando o vereador é um vereador mais bem instruído, mais bem capacitado, que ele se sente forte, que ele se sente apoiado por uma entidade forte como essa que a gente quer construir, ele pode prestar um serviço melhor à população. Ele melhora o exercício da escuta, ele melhora o exercício das proposições, ele melhora os instrumentos de busca de benefícios. Então, se ele tem instrumentos melhores para atender a população, instrumentos melhores, a população com certeza ganha muito com isso. Então chegou o momento de você conferir aqui no Alba Agora a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, em Salvador e em algumas cidades da Bahia. A previsão do tempo para a capital baiana nesta quarta-feira é de sol com nuvens. Não há possibilidade de chuva. A mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. Na cidade de Barreiras, o sol aparece com algumas nuvens pela manhã. Há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e também à noite. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. Em Vitória da Conquista, o sol predomina durante todo o dia. Não há previsão de chuva para essa região. A mínima é de 17 e a máxima é de 30 graus. Veja agora os principais destaques da política aqui na Bahia e em todo o Brasil nesta terça-feira. Entre eles, que o governador Jerônimo Rodrigues viajou para Brasília para debater a segurança pública nas escolas com o presidente Lula. O governador Jerônimo Rodrigues viajou a Brasília nesta terça-feira para se encontrar com o presidente Lula, governadores, ministros e outros gestores públicos para discutir a questão da segurança nas escolas baianas. Nos últimos dias foram registradas ocorrências de ataques em escolas, além de ameaças. Segunda-feira, o presidente Lula recebeu o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Conforme declaração feita pelo chanceler brasileiro, Mauro Vieira, aos jornalistas, durante a visita de cortesia, o governo brasileiro pretende ajudar a conversar sobre o fim da guerra na Ucrânia. Mauro também informou que Lula recebeu uma carta de Putin das mãos de Lavrov, convidando o presidente a visitar a capital russa. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, será a relatora da denúncia contra o senador Sérgio Moro. Segundo a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da União, Moro teria levantado calúnias contra o ministro Gilmar Mendes, ao declarar que o habeas corpus do ministro seria comprado, em vídeo apresentado pela vítima. O senador alega que o material está fora de contexto. Nesta terça-feira, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, lançou o programa Saúde nos Bairros, no Bosque das Bromélias. A unidade oferece exames, consultas médicas e atendimento odontológico para a população local.
O serviço é itinerante e fica no bairro até o dia 29 de abril. Obrigada pela sua companhia por aqui pela TV, no canal aberto 12.2 ou 16 na NET, Salvador e região metropolitana, e também no canal aberto 40.2 em Barreiras. Também quem acompanhou a gente pelas redes sociais e pelo nosso YouTube no /TV Alba. A gente fica por aqui, mas amanhã, olha só, o Alba Agora está de volta pontualmente às 19h30, às 7h30 da noite. Até lá!